Minas realiza o primeiro fórum do programa Quilombola. Segundo o Seminário Internacional sobre Potências Intermediárias, um importante debate sobre questões econômicas e políticas que fazem parte do cotidiano globalizado da sociedade do século XXI. E na entrevista de estúdio vamos falar do Dia Internacional de Proteção da Camada de Ozônio. Fique ligado, é daqui a pouco. Hoje é terça-feira, 16 de setembro. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Boa tarde, seja bem-vindo ao Espaço PUC. Amanhã, dia 17, a Pró-Reitoria de Extensão da PUC Minas realiza o primeiro Fórum Quilombola e outras comunidades tradicionais. O evento acontece no campus Coração Eucarístico de 1h30 até às 5h30 da tarde. O programa pretende integrar e potencializar atividades direcionadas às comunidades quilombolas por meio de projetos de extensão da universidade. Para confirmação da presença e outras informações, ligue 3319-4082. Em tempos de globalização, cada país tem sua função e importância nas relações comerciais. As potências de médio porte crescem de forma acelerada e cada vez mais participam do contexto econômico mundial. A PUC Minas sediou um seminário sobre o tema e a nossa equipe esteve lá. Veja só. O Seminário Internacional sobre Potências Intermediárias, realizado na PUC Minas, buscou ampliar o conhecimento dos alunos da universidade sobre a ordem global contemporânea. O seminário é a segunda versão do seminário sobre potências emergentes, que nós organizamos com apoio, nesse caso, do Departamento de Relações Internacionais, da PUC Minas, da CAPES, e achamos, os alunos estão muito interessados. O seminário foca fundamentalmente em duas questões, nessa segunda versão: nas relações internacionais da América Latina na pós-Guerra Fria e na questão dos BRICS. O seminário também contou com grande participação dos estudantes, que aprovaram o resultado do evento. Esse seminário é inserção em temas muito específicos, em que a gente pode, os alunos de RI, abordar esses temas e comparar com a teoria que a gente aprende no nosso curso, que muitas vezes a gente não tem tempo para estudar caso a caso. Entre os temas debatidos no seminário, destaca-se o grupamento BRICS, do qual o Brasil faz parte. Em 2014, durante a reunião de cúpula de Fortaleza, os chefes de governo dos países membros conseguiram importantes avanços institucionais do bloco, como o lançamento do Banco dos BRICS. Acho que um processo liderado por China e bom, depois com Rússia, Brasil, Índia, África do Sul, que decidiram criar um Banco Internacional de Desenvolvimento para apoio não só aos mesmos membros do BRICS, e sim para apoio e financiamento para os países em desenvolvimento que precisam desse banco, né? Então acho que estamos vendo o início de um novo processo na institucionalização global, né? Econômica global. E para entender melhor como surgiu a criação do Banco Internacional do BRICS, nada melhor do que ouvir um especialista. Uma discussão central que tem sido levada em consideração nos últimos encontros, né, nas últimas cúpulas, são as questões relacionadas ao papel desses países na economia internacional. Na verdade, o papel deles, inclusive, nas grandes instituições econômicas internacionais. Então, esse é o grande tema. O Banco do BRICS, por exemplo, fundo de convergência entre eles, ou seja, aumentar o papel ou garantir a esses estados um maior desempenho nesse âmbito, né, na economia internacional. O ozônio é uma pequena camada composta por 3 átomos de oxigênio. Parece insignificante, não é mesmo? Mas quando juntamos milhões desses elementos químicos, formamos a maior proteção do planeta Terra, tem contra os ultravioletas, a camada de ozônio. E hoje vamos falar da importância dessa película invisível para a humanidade. Para falar sobre o tema, o nosso convidado é o professor Rui Brandos Reis, do curso de Geografia da PUC Minas. Olá, professor, boa tarde, bem-vindo ao Espaço PUC. Boa tarde. Bom, primeiro eu queria saber o que é a camada de ozônio, né? Existem duas? Nós temos uma camada de ozônio que ela fica entre 20 a 35 quilômetros de altura e que ela cobre toda a superfície da Terra. E essa camada de ozônio ela tem exatamente essa finalidade de filtrar a radiação ultravioleta.
Então, a radiação ultravioleta, ela é junto, vamos dizer, uma reação química junto com o O3, né, com o ozônio, ele quebra esse ozônio, né, em um O2, né, 2 moléculas de oxigênio e mais uma outra molécula. Então, com isso é uma reação contínua, mas ela acaba filtrando e diminui. Agora, temos o ozônio, esse é um ozônio que nós chamamos estratosférico, e temos o ozônio também que nós chamamos troposférico, que é o ozônio que está próximo aqui da superfície da Terra, principalmente nas grandes cidades, que é emitido pelos carros. Bom, qual dessas camadas está mais crítica, vamos dizer assim? Olha, a camada assim, que mais preocupou a humanidade realmente é essa camada que está entre 20 a 35 quilômetros de altura. Que na década de 30 do século passado, nós tivemos aí uma fabricação, né, do clorofluorcarbono, e a quantidade, principalmente nas décadas de 60 e 70, aumentou muito significativamente, e os cientistas descobriram que esse cloro estava afetando essa camada, já estava tendo uma diminuição. E, consequentemente, essa diminuição acontecia em áreas e regiões polares, e a radiação ultravioleta estava chegando com maior intensidade na superfície da Terra e causando aí o câncer de pele, principalmente, e até mesmo a cegueira. Bom, os CFCs, os famosos gases, como que eles deterioram a camada de ozônio? A molécula do clorofluorcarbono ela é muito leve, e ela sobe para níveis mais altos da atmosfera, ela atinge aí entre 20 a 35 quilômetros. Durante o período de inverno, no hemisfério sul, essa molécula atuando, principalmente no Polo Sul, devido ao ar estar muito frio, forma o que nós chamamos de um vórtice polar, uma bolha de ar frio muito grande. Então, estando presente ali o clorofluorcarbono e o ozônio, esse clorofluorcarbono ele começa a reagir com o ozônio e acaba gerando monóxido de cloro. Então, gerando monóxido de cloro, ele impede aquele ciclo normal que era do raio ultravioleta destruir o ozônio, e o ozônio gerar um O2, que depois esse O2 vai juntar com a molécula de oxigênio, que vai gerar um O3, então isso acaba diminuindo. Então nós temos um enfraquecimento, uma diminuição dessa concentração entre os meses de junho, julho, agosto, setembro até meados de outubro, todo ano na América do Sul, e na América do Norte, né, no Polo Norte, nós temos essa diminuição a partir já do mês de dezembro, que vai até março. Essa diminuição é que nós chamamos de buraco da camada de ozônio. Bom, esses buracos famosos, buracos que a gente fala, assim, que tipo de problemas eles podem causar para o ser humano? Eles, vamos dizer, essa diminuição da concentração, ela é muito maior em latitudes altas. Então, no caso, por exemplo, na Antártida, vamos dizer, onde que ela é até mais intensa, mas ali não tem, assim, ninguém vive na Antártida, a não ser os pesquisadores durante esse período de pesquisa. Agora, já no Polo Sul, em determinadas latitudes, já tem uma grande quantidade de pessoas que vivem no Polo Norte. Então, com isso, essa diminuição da concentração, ela acaba afetando toda aquela população durante o período do inverno. Então, com isso, eles sentiram necessidade de se organizar o mais rápido possível, né, para tentar diminuir essa produção desse clorofluorcarbono, que é um importante gás para a diminuição, né, dessa concentração do ozônio estratosférico. Bom, recentemente a ONU ela divulgou que até 2050 a camada de ozônio vai estar plenamente recuperada, né? Como que isso pode ser feito? É possível? É possível, sim. Com o protocolo de Kyoto, né, que foi assinado em 1987 e ratificado também, né? Nós tivemos antes até mesmo uma conferência também de Viena, começaram assim, a diminuir a produção desse clorofluorcarbono, que é um gás que era muito utilizado em geladeiras, também sistemas aí de incêndio todinho, e várias outras substâncias, aerossóis também era utilizado. Então, eles começaram a mudar esse tipo de gás. Então, na mudança desse tipo de gás, ele ainda tem ainda um tempo de vida na atmosfera, que normalmente varia de 50 a 100 anos. Então, esse tempo de vida de gases que foram emitidos na década de 30 e 40 do século passado já está retornando à Terra, né? Então, com isso, vamos dizer, há uma previsão, uma tendência de que a camada, vamos dizer, de ozônio volta ao normal, né, de que era na década de 20 do século passado, né, daqui a uns 30, 40 anos. Bom, para finalizar, assim, hoje é comemorado o Dia Internacional de Proteção da Camada de Ozônio. Como que as empresas podem ajudar a diminuir esse risco para a gente? Olha, é muito importante essa comemoração, porque um dia não só para a conscientização da questão da camada de ozônio, mas conscientização também de que nós vivemos aí, né, nesse planeta
cuja espessura da atmosfera é muito fininha. Para você ter uma ideia, se a gente considerar que a Terra é uma bola de futebol, a nossa atmosfera seria somente a tinta dessa bola. Então, uma camada muito fininha, qualquer coisa que a gente mexe nessa atmosfera, a gente está influenciando no clima todinho. Então, as empresas elas podem fazer essa mudança nesse tipo de gases, as empresas que ainda estão utilizando, né, esse clorofluorcarbono, ainda é possível. Infelizmente, nós não podemos fazer nada, porque não é um gás que nós manipulamos no dia a dia, né? Bom, tomara que a gente consiga recuperar. Muito obrigada, professor, pela sua presença aqui no Espaço PUC. Ao prazer é todo meu. E o Espaço PUC de hoje chega ao fim. Participe com sugestões e comentários nas nossas redes sociais. Amanhã é dia de talentos da PUC. Você vai conhecer a história de um funcionário do Complexo Esportivo da Universidade, que também é técnico de futebol. Não perca! O nosso encontro é às 4h45 da tarde, aqui na PUC TV e na TV Horizonte. Uma boa tarde e até amanhã!